Michele, eu sou fisioterapeuta, tenho formada pela UFSCar, tenho mestrado em engenharia de produção também pela UFSCar, doutorado em ciências biomédicas pela Unicamp, sou especialista em acupuntura e em fisioterapia do trabalho, tenho 41 anos e tenho um filho de 2 anos e meio. E eu posso dizer que nada dessas graduações me ensinaram minimamente ou me ajudaram a ser mãe. Então, nesse canal eu quero compartilhar com vocês algumas experiências, dar algumas dicas. Como eu disse, eu sou fisioterapeuta, não sou médica. Então, as dicas são dicas que foram muito úteis para mim, que me ajudaram a sobreviver ao dia a dia de uma mãe, né? Ao me tornar mãe, porque nasceu o Pedro, que é o amor da minha vida, e com 6 meses, quando o Pedro estava com 6 meses, eu tinha 1 ano e meio de casado, meu casamento acabou, e aí eu me vi sozinha com uma criança de 6 meses, lógico que eu tenho o apoio da minha família, minha mãe, que é a minha maior companheira em tudo, a minha irmã, que na verdade fez o parto do meu filho, então é uma bênção, né, a família que eu tenho, mas nenhuma das graduações, nenhuma pós-graduação, nada te prepara para ser mãe. E então eu queria compartilhar com vocês um pouquinho e dar algumas dicas. Então, vamos começar. A primeira dica que eu quero dar é o seguinte: quando vocês forem amamentar, o seu filho pode não saber mamar. Por incrível que pareça. Eu achei que toda criança nascesse sabendo mamar. E na verdade, meu filho nasceu com 37 semanas, um pouquinho antes do tempo, né? Eu comecei a perder líquido, meu filho estava sentado, então foi cesárea. Depois, qualquer dia, eu conto com mais detalhes isso. E aí eu colocava ele no peito e fazia barulhinho. E as enfermeiras falam quando faz barulhinho é porque o neném não tá sugando. E no segundo dia, o primeiro dia, ele não pegou, o segundo dia já tava passando, ele não pegou, ele começou a chorar de fome e eu não sabia o que fazer. Minha mãe tava comigo, mas assim, a gente colocava ele no peito, veio uma enfermeira sem noção, apertou meu filho em cima de mim, foi traumático para ele, para mim, ele não parava mais de chorar, além de tudo a enfermeira tinha um perfume horroroso, tive que trocar todas as roupas do meu filho. Aí no dia seguinte, eu meio que briguei lá na maternidade e pedi para chamarem alguém, porque como que pode uma criança não mamar? Né? Já era o segundo dia que ele não estava mamando. E aí veio uma abençoada de uma enfermeira e ela falou, eu até brinquei com ela, falei, olha, se você fizer meu filho mamar, eu te dou um presente. Ela falou, não, lógico que ele vai mamar. Aí ela viu que ele não sabia sugar. Ela colocou, lógico que com uma luva, né, gente? Ela colocou o dedo na boquinha dele e ela viu que ele não posicionava a linguinha direito. Então ela me ensinou a fazer esse exercíciozinho com ele todos os dias antes da mamada. Então, mais ou menos uns 10 minutos eu ficava lá fazendo esse exercício, colocando o dedo na linguinha, na boquinha dele, até ele posicionar a linguinha direito e até ele aprender a mamar. A primeira vez que ele pegou, assim, foi uma maravilha. E quando eu comecei, quando eu percebi, né, que ele não precisava mais fazer o exercício, né, que ele pegou a primeira vez, gente, foi uma alegria, assim. Amamentar é a maior satisfação que uma mulher pode ter. Então, assim, amamentem, porque é muito importante para a criança e é muito importante para você também. O vínculo que você tem com o seu filho quando você amamenta é uma coisa indescritível. Uma segunda dica: preparem o bico do seu seio. Apesar que eu acho que por mais que você prepare, ele vai rachar. Né? Eu
achei que tinha preparado bem o bico do meu seio. Na verdade, você não tem que hidratar, você tem que engrossar o bico do seu seio. Então, é ideal que você passe álcool, que você passe uma buchinha na hora do banho, que você puxe, quem não tem o bico do seio muito proeminente, né, muito saltadinho, puxe o bico do seu seio, porque senão é a criança que vai puxar. E se o seu, para ele não rachar, e se ele já tiver rachado, o que você vai fazer? Colocar secador de cabelo, 1 minutinho. Depois que você tomar banho, uma vez, eu colocava 1 vez por dia, mas se você puder colocar mais que uma, ótimo. Você coloca distante, obviamente, o secador de cabelo morninho, né, distante do seu seio, não é para queimar, e ele ajuda muito, foi o que cicatrizou o bico do meu seio. Isso foi uma dica do Dr. Dirceu Ribeiro, que é um pediatra assim maravilhoso, que trabalha na Unicamp. Ele foi pediatra dos meus irmãos e agora, graças a Deus, ele é pediatra do meu filho. E eu moro em São Carlos e vou levar meu filho lá em Campinas, no pediatra, porque esse médico é assim uma luz na vida da gente. Então, foi ele que deu essa dica e foi assim o que cicatrizou o bico do meu seio. Como eu disse para vocês, a minha irmã é ginecologista e fez o meu parto. E ela me deu assim várias pomadas e tudo mais, e assim eu passava, mas o que foi assim maravilhoso, e hoje em dia ela passa essa dica para as pacientes dela, foi essa história de colocar o secador de cabelo. Foi isso que me ajudou e foi só assim que eu consegui continuar amamentando o Pedro. Na verdade, eu amamentei até os 8 meses. Eu comecei a perder o leite. Amamentei até os 8 meses porque a gente foi bastante persistente, porque na verdade, depois, acho que do 6º mês, mais ou menos, eu tava com leite só em um seio, então foi bastante complicado. Mas, assim, o Pedro, graças a Deus e graças ao Dr. Dirceu também, né, que me ajudou muito, o Pedro nunca teve nada. Nunca teve nenhuma doença, nunca teve, graças a Deus, assim, só esses resfriadinhos de criança mesmo, e uma febrinha baixa, nunca teve uma febre alta, nunca teve otite, nunca teve dor de garganta, nunca teve nada. Então, assim, amamentem. Eu acho que assim, para esse primeiro vídeo era isso que eu queria dizer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam, né? Deem um joinha aí pra mim, se inscrevam no canal. Eu vou tentar postar vídeos pelo menos umas 2 vezes por semana e com mais dicas. Vou contar também um pouquinho sobre alimentação de crianças, como que eu fiz, as comidinhas do Pedro, como que eu faço hoje, que ele tem 2 anos, e 2 anos diz que é a primeira adolescência da criança, né? É uma fase bastante complicada. E vou contar um pouquinho do meu dia a dia, de como a gente faz em casa e como que eu virei mãe. Velha, né? Mas estou muito feliz e gostaria de compartilhar essa alegria com vocês e essas dicas que me ajudaram a superar as coisas e superar. Eu tive depressão pós-parto, então a gente pode também conversar um pouquinho sobre isso. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!